E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre o livro 20.000 Léguas Submarinas. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título: 20.000 Léguas Submarinas. Autor: Júlio Verne. Editora: Martin Claret. Páginas: 398. Após ir ao centro da Terra, explorar a Antártida para ver a esfinge dos gelos e dar a volta ao mundo em 80 dias, Júlio Verne nos leva em uma viagem por 20.000 léguas submarinas. Esse livro foi publicado em 1870 e nos mostra o conhecimento da época sobre o fundo do mar, além, é claro, da superimaginação do autor. Uma estranha criatura assombrava os 7 mares. Nenhuma nação havia descoberto o que era e temia-se que fosse uma criatura pré-histórica gigantesca. Vários navios haviam encontrado com essa criatura em todos os mares ao redor do mundo e aqueles que tentavam um contato maior atacando essa criatura acabavam no fundo do oceano. Foi em busca dessa criatura que o navio Abraham Lincoln se dirigiu ao Pacífico, contando entre os tripulantes com o professor Aronnax e seu criado Conselho. Após o encontro com a criatura, depois de várias tentativas de aproximação, o Abraham Lincoln sofreu uma avaria que o deixou incapacitado de continuar. Contudo, no calor da batalha, Aronnax, Conselho e o arpoador canadense Ned Land foram jogados ao mar e ficaram à deriva. Após alguns momentos angustiantes, eles se agarraram no que pensavam ser um escombro de algum navio recentemente afundado. Logo descobriram que estavam sob a famosa criatura. Conhecemos então o Nautilus, um submarino completamente autônomo do meio terrestre movido somente a eletricidade, precursor dos submarinos nucleares. Não à toa o primeiro submarino nuclear, construído em 1954, foi chamado de Nautilus. Dotado de grande capacidade de navegação, era comandado pelo Capitão Nemo e sua tripulação composta de marinheiros de várias nacionalidades. Mas a salvação dos 3 náufragos tinha um preço. Pela condição de exilado da terra firme, Nemo impôs como única condição que nenhum deles jamais sairia do Nautilus novamente. Antes que essa condição se tornasse um fardo, Aronnax, Conselho e Ned Land empreenderam a maior viagem ao fundo do mar até então pensada pelo ser humano. Após atravessar o Pacífico e o Índico, passaram pelo Mar Vermelho e pelo Mediterrâneo. Atravessaram o Atlântico e rumaram para o inexplorado continente Antártico. Toda a viagem é repleta de termos náuticos e de uma verdadeira aula de biologia marinha. Tubarões, lulas gigantes, peixes abissais, cardumes e mais cardumes vão sendo minuciosamente estudados e catalogados por Aronnax. Além disso, Nemo convidou seu hóspede cativo para algumas voltas a pé no fundo do mar para visitar corais inexplorados e cemitérios de navios. Até mesmo participaram de uma das batalhas do Nautilus, quando este foi alvejado por um navio que o confundira com uma baleia. Porém, finalmente a situação de cativeiro se tornou pesada demais para Aronnax, Conselho e Ned Land. Os 3 ficaram estudando a melhor oportunidade para fugir do Nautilus, mas as condições climáticas e as enormes distâncias de terra firme frustraram as intenções. Capitão Nemo se tornou cada vez mais taciturno após a morte de um marinheiro, e Aronnax temia que ele, desiludido com as motivações do ser humano, levasse o Nautilus para um último mergulho com todos os tripulantes dentro. Após se aproximarem do norte da Inglaterra, o Nautilus se debatia com uma intensa tempestade. Com a oportunidade, os 3 hóspedes do Capitão Nemo conseguiram fugir roubando o bote do Nautilus. Apesar de não se lembrar da fuga, Aronnax se sentiu no dever de contar ao mundo as maravilhas do fundo do mar, após viajar por 20.000 léguas submarinas a bordo do Nautilus. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo resumo de livro.